Bom dia pessoal do Facebook, YouTube, WhatsApp, seja por qualquer meio que você esteja prestigiando o meu trabalho. Se você gosta, curte, se inscreve, compartilha, sugere, ativa o sininho, critica, elogia, sugestiona. Aqui é um canal democrático, né? Então vamos lá. Na aula de hoje, pessoal, dois conceitos fundamentais para nós entendermos a atualidade e algumas questões pertinentes à atualidade. Uma parte da atualidade, diga-se de passagem, né? Então eu queria explorar hoje com vocês, explanar dois conceitos chaves aí. Um deles é o antissemitismo e outro é o sionismo. Você já ouviu, caro aluno, falar em antissemitismo, em sionismo? Então nós vamos usar a métrica identificar, relacionar e analisar esses dois termos aí que parecem controversos, que caminham diametralmente opostos, mas aí que tem algumas arestas aí que precisam ser ajustadas. Então vamos lá. Olha só. Para entendermos o antissemitismo, nós temos que entender o semitismo. O que é semita? Você sabe, cara, aluno, o que é semita? O que eram os povos semitas? Então é assim, você tinha lá, né, a narrativa bíblica, um mito, né, os filhos de Noé, né, os três filhos de Noé, Sem, Cã e Jefé, né? Cã referia-se aos africanos, né, África, Jefitas, os europeus, e Semitas, os asiáticos, né? Por isso que Sem, por isso que aqueles povos árabes, né? Judeu também é um povo árabe, eles são os Semitas, os filhos de Sem, né? Que aí se desdobrou em outros grupos, outras tribos. De certa forma, houve uma certa miscigenação com os africanos, com os europeus, mas tinha e tal o povo semita, né? O judeu é um povo semita, né? Donde nós vamos entender o antissemitismo, a aversão aos semitas. Assim como você tem aversão a africanos, aversão a eslavos, a aversão a nativos americanos, você teve o antissemitismo na história, né? Muito bem documentado, muito bem registrado, né? Complexo, apesar de muito bem registrados e documentado, complexo demais para se entender, mas nós vamos tentar aí nessa aula de hoje aí esmiuçar esses termos controversos, esses termos que ah, fazem-se necessários, né? Fazem-se necessários, tá bom? Então vamos lá. Olha só, o antissemitismo, a aversão a judeus, propriamente dito, ele remonta à antiguidade. Você já tem registros lá aí da perseguição a judeus feito pelos egípcios, pelos babilônicos, pelos romanos lá na antiguidade. Você tem na Idade Média o judeu associado àquele que matou Cristo, que também era judeu, né? Então você teve uma perseguição a judeus na Idade Média, né? Um antissemitismo medieval. Você teve na modernidade, na Espanha, em Portugal, né? Os judeus convertidos ao cristianismo, os chamados cristãos novos. Você tem perseguição a judeu onde quer que você queira, né? Os romanos foram um grande perseguidor dos judeus, aí destruíram inclusive o templo no ano 70 depois de Cristo, o imperador Tito, né? E tal. Então por aí você tem o antissemitismo histórico até a sua tragédia final, aí até o ápice aí do antissemitismo, que foi o Holocausto perpetrado pela Alemanha nazista. Então você tem a seguinte situação, né? Você tem a seguinte situação. Os semitas, os hebreus, da onde originou-se os judeus, veja bem, semitas é um grupo, é uma generalidade mais universal, né? Uma generalidade mais universal. Dentro dos semitas você tinha os hebreus, que saíram lá da Mesopotâmia, da antiga Mesopotâmia, onde hoje é o mundo árabe também, Iraque, aquela região, né? E se dispersaram, né? Os hebreus. Dentro dos semitas você tem os hebreus, de onde surgirá os judeus enquanto religião, né? Dos hebreus ou israelitas, né? Tem uma diferença, israelitas, israelenses. Nós vamos esmiuçar isso então. Então você tem da antiga Mesopotâmia os hebreus,
você tem uma figura, Abraão, Isaac e Jacó. Por isso que o judaísmo é uma religião patriarcal. Ele se funda, né, na promessa que Deus fez a Abraão: sai da tua terra e vai para onde te mostrarei, a terra prometida. Onde é que era essa terra prometida? Exatamente onde hoje é a Palestina, onde hoje está o Estado de Israel, ali habitado pelos cananeus, os antigos cananeus, né? Então vamos lá. Os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó saem da terra e vão para a terra onde o Senhor que fez a promessa. O judaísmo é uma religião da promessa, da aliança, do pacto de Deus com aquele povo, o povo escolhido. Isso vai dar confusão, ou se vai dar confusão na história. Não tenham a mínima dúvida de que vai dar confusão, e muita confusão. O que acontece então? Esse povo, né, esse povo escolhido, os hebreus, partem para a terra prometida, Canaã, onde viviam os cananeus, onde hoje é Israel, faixa de Gaza, Palestina, né? E ali, né, eles fixam as 12 tribos de Israel, né? Abraão, Isaac e Jacó. Jacó vai mudar o seu nome para Israel, né? Para Israel. E vai acontecer o seguinte, né? Eles vão se estabelecer ali. Depois, devido aí a questões, a problemas naquela terra, eles vão para o Egito, vão ser supostamente oprimidos pelos egípcios. Há muitas controvérsias sobre isso, eu não queria entrar nessa questão, é muito complexa, eu não tenho aí capital cultural, histórico para entender essas questões, né? Então, o que vai acontecer? Esse povo hebraico semita, a generalidade maior, hebraico, uma fatia dos semitas, os hebreus, de onde surge Abraão, Isaac e Jacó, que vão para a terra prometida, que fazem aliança com Deus, que se estabelecem em Canaã, onde hoje é o estado de Israel, né? Abraão, Isaac e Jacó, as 12 tribos de Israel. Jacó muda o seu nome para Israel, né? Israel. Ok. Esse povo que ali estava teve várias dispersões. Eles foram para o Egito, depois Moisés, outro nome importante, os libertou do Egito, a travessia do Mar Vermelho. Deus entrega a Arca da Aliança, as leis, os 10 mandamentos judaicos para Moisés, que lidera o seu povo e volta para a Terra Prometida. Depois eles sofrem perseguições dos babilônicos, é destruído o templo. Depois dos babilônicos, eles ficam no cativeiro da Babilônia, né? Escravos da Babilônia. Depois eles voltam para a Terra Prometida e vêm os romanos e os perseguem, os oprimem, tanto que a crucificação de Cristo, que era judeu, se dá no Império Romano, né? Depois os próprios romanos destroem o segundo templo, na década de 70 depois de Cristo. As dispersões dos judeus pelo mundo, né? O judeu sai dali da Terra Prometida pelas perseguições. Só ali então você teve os egípcios que os perseguiram, então o antissemitismo, né? Você tem depois os babilônicos que os perseguiram, o cativeiro da Babilônia, e depois os romanos. Esse povo se dispersou pelo mundo, né? Os semitas, hebreu que é um povo semita, da onde surge Abraão, Isaac e Jacó, e o judeu, né, e a religião judaica que sai desse meio, né? O judeu propriamente, nós poderíamos dizer, ele era uma etnia, era dos hebreus. Quando ele se tornou judeu e fez a diáspora, ele se juntou com outras etnias também, embora isso seja um pouco contestável pelo fato do judeu não ser um povo que gosta muito aí da mistura supostamente racial, embora houve, porque você tem várias linhas aí, várias formas de judaísmo, digamos assim. Ele foi para a África, foi para a Europa, foi para a América, ficou ali no Oriente Médio também, foi para o Extremo Oriente, né? Então ele se miscigenou de certa forma. Mas o judaísmo em si é uma religião proveniente de uma etnia hebraica, né, que por sua vez era também da etnia semita, dentro dos semitas. Então você tem os semitas, os filhos de Sem, os árabes, dentro dos árabes os hebreus,
E dentro dos hebreus surge o judaísmo através dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, né? Jacó muda seu nome para Israel, as 12 tribos de Israel. Deus faz uma promessa para esse povo, um pacto com esse povo, né? Eles são o povo eleito eles são o povo eleito que se reuniram, né? Que se unificaram. Deus fez uma promessa com esse povo tinha que ser fiel a esse Deus único, né? Patriarcal, e fundando as 12 tribos de Israel, onde era Canaã e hoje está a Palestina e o próprio Estado de Israel, né, esse conflito de hoje. Né. Esse povo ali estando se dispersou, foi para o Egito, ficou cativeiro na Babilônica, sofreu perseguições dos romanos que destruíram ali a Judéia, que colocaram o nome de Palestina, que seria os antigos filisteus, um povo da Ásia Menor, ali da Grécia, né, que se estabeleceu ali. E esse povo se dispersou pelo mundo e se agregou aí, alguns deles se juntaram a outras etnias, o que fica difícil formar uma etnia judaica. Tem judeu branco, negro, amarelo, americano, asiático, japonês, chinês, russo e tal, né? Se foram para o leste europeu também, onde vai dar problema, né? Então, o que acontece? O que acontece? O antissemitismo, esse nome antissemitismo, seria um termo para desenhar a ideia de que os semitas, da qual os judeus fazem parte, proveniente dos hebreus, judeus, semitas, judeus, hebreus, semitas ou semitas, hebreus, judeus, seria uma aversão a judeus, a não gostar de judeus. Então você tem onde quer que o judeu tenha chego, ele causou impactos profundos, né? Você tem lá as 3 perseguições clássicas, a dos egípcios, né? A dos babilônicos e a dos romanos lá na antiguidade, dentre outras brigas que os judeus tiveram entre eles mesmos, né? A terra prometida, Canaã, onde hoje é Israel. Deus prometeu a esse povo: farei de ti uma grande nação e te enviarei para a terra prometida, que é Canaã, onde hoje é Israel, né? A terra prometida que é bíblica, inclusive, né? Ok. O que vai acontecer com a diáspora, com a dispersão? Eles vão para diversos lugares do mundo onde começam a ter aversões a judeus, tanto que na Idade Média o judeu foi proibido de ter terra, donde supõe-se que ele foi para as atividades comerciais, banqueiras, mercantis, devido a essa proibição de ter terra, donde se supõe o fato de que um cristão não podia emprestar dinheiro para outro cristão, e o judeu tinha essa permissão porque ele não era cristão. Daí surgiu a hipótese mais provável de que o judeu tenha habilidades com bancos, com empréstimo de dinheiro, devido a um fator histórico. Ele era proibido de ter terras e os cristãos não podiam emprestar dinheiro para outros cristãos. O judeu podia porque ele não era cristão, então ele desenvolveu essa prática e enriqueceu, né? Aí está uma teoria de que por que os judeus, alguns judeus, melhor dizendo, são tão ricos e proeminentes. O fato é que o antissemitismo, a aversão a judeu, ele tem diversas causas, diversas situações. Você não encontra uma linha diretriz. Você tem linhas diretrizes assim. O caso lá complexo lá da faixa de Gaza, lá da Palestina e tal. Ali tem uma questão territorial, tem uma questão nacional, de país, né? Uma questão geopolítica, nós podemos dizer assim. E entre meio uma questão religiosa. O judeu tem como base das suas ações a Torá, né? A Torá e a Bíblia, né? Ele tem como parte, como motivação para suas leis civis, né? Para o seu comportamento civil, uma interpretação aí da Torá, né, da Torá, aí da Bíblia do Antigo Testamento. Então você tem aversão a judeus por motivações religiosas. Cristo era judeu e foi morto por judeus. Você tem a própria questão geopolítica lá de Israel, né, que Israel teria usurpado a terra dos palestinos, essa é outra complicação, né? Você tem questões raciais, como foi na Alemanha nazista, que adquiriu uma conotação racial. Você tem a questão econômica,
de que os judeus tornaram-se grandes banqueiros lá devido às suas práticas comerciais desde a Idade Média. Quer dizer, você tem perseguições a judeus pelas mais diversas matrizes possíveis, né? Tais como econômicas, os bancos, tais como geopolíticas, o Estado de Israel, tais como as religiosas, ali pela interpretação da Bíblia, né? Pela interpretação da Bíblia. O Cristo foi morto pelos judeus, né? o que desencadeou uma aversão e perseguição a judeus na Idade Média. Você tem a questão racial lá dos nazistas, ou seja, você tem o antissemitismo das mais diversas formas possíveis que você possa imaginar, né? Você tem, para termos uma ideia, antes dos nazistas, lá na Rússia czarista, tinha os pogroms, que eram perseguição, né? Era uma perseguição sistemática aos judeus. Os judeus foram colocados em guetos, eles eram separados, eles se viam como o povo eleito, né? O povo escolhido, devido àquela promessa de Deus a Abraão: farei de ti uma grande nação, são um povo escolhido, né? Uma terra prometida, cananeia, lá a terra prometida, a terra de Israel, né? Onde viviam os cananeus. E por aí vai. Então você tem antissemitismo, você tem lá na Rússia czarista ainda a elaboração de um documento chamado os Protocolos dos Sábios de Sião, né? É um documento forjado por russos, alemães e franceses, onde eles supunham uma conspiração mundial, onde o judeu aí estaria dando golpes aí para o domínio mundial através dos bancos e das grandes empresas e da religião, né? Seria um plano, teriam supostamente descoberto um plano dos judeus para o domínio do mundo através das práticas econômicas e das práticas políticas religiosas, obviamente. Esse documento é falso, né? Ele foi uma invenção, ele foi uma cópia de um diálogo lá de Montesquieu, os Diálogos do Inferno, né? Que aí alguém aí no século XIX aí forjou, Joly, não era o Joly, que alguém forjou aí esse plano, os Protocolos dos Sábios de Sião, né? Um livro escrito, né? E ficou muito famoso na época e serviu de pretexto aí também para os nazistas, né? Os Protocolos dos Sábios de Sião, que é um documento forjado, né? Gudge, me foge o nome aí do suposto autor aí ele era russo, né? Ele era um russo, né? E junto com um alemão, né? Eles forjaram esse documento, os Protocolos dos Sábios de Sião, onde esse documento seria um plano dos judeus para o domínio mundial, uma conspiração judaica para o domínio mundial. O documento, obviamente, depois descobriu-se que era falso, mas ele serviu para aumentar o antissemitismo no leste europeu, que já era muito forte, Rússia, Polônia, Alemanha e tal, né? Quer dizer, você tem perseguições contra os judeus das mais variadas formas possíveis. No Brasil, Vargas não quis os judeus aqui. Durante o Holocausto, não quis. Ele declarou guerra à Alemanha, mas proibiu a entrada de judeus. Pernambuco expulsou judeus holandeses, que depois fundaram Nova York. Quer dizer, você tem perseguições sistemáticas. O Holocausto, obviamente, foi o mais trágico, que culminou com a morte de 6 milhões de judeus, né? Então, esses protocolos dos sábios de Sião foram um documento forjado que culpabilizaria os judeus por uma parte dos problemas da Europa e do mundo, e esse documento seria um plano de dominação aí mundial que seria levado a cabo pelos judeus, pelos sábios de Sião, né? Documento falso, obviamente. Foi uma fake news aí de enormes proporções lá no final do século XIX, na Rússia czarista. Ele foi produzido na Rússia czarista, que perseguia judeus pra caramba. Stalin também perseguiu judeus. Trotsky era judeu, né? Trotsky era judeu ali, um dos fundadores ali da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas era judeu, mas tinha antissemitismo lá entre os comunistas também, né? Entre aí os bolcheviques, né? E então esse é o antissemitismo. É uma versão. Eu trouxe para vocês aqui uma parte
das aversões aos judeus na história. São inúmeras perseguições a judeus na história pelas mais diversas motivos econômicos, políticos, geopolíticos, raciais, religiosos e tal, né? Diametralmente oposto ao antissemitismo, a perseguição sistemática aos judeus, cujo o Holocausto, os protocolos dos sábios de Sião, né? A perseguição na Idade Média lá aos judeus, a proibição de terras, a permissão do judeu, a não permissão dos judeus ter terras, ele desenvolveu atividades no comércio, nos bancos, emprestava dinheiro, coisa que era proibida entre os cristãos, né? O que ocorre então? Os romanos também perseguiram judeus. Cativeiros na Babilônia, ficaram escravos lá na Babilônia. No Egito, há controvérsia sobre o Egito. Né? Até que nós vamos cair no termo diametralmente oposto ao antissemitismo, que é o sionismo. O sionismo, ele nasce, na verdade, no século XIX. O que é sionismo, professor? É um movimento político que surgiu no século XIX, na época das unificações nacionais. Um monte de territórios viraram estados-nações no século XIX, inclusive o Brasil, né? Muitos países da América Latina, inclusive Itália e Alemanha, né? Eles viraram países. Junto a isso, cresceu-se a ideia de que os judeus precisavam de um estado próprio. Ali nasce o sionismo. O sionismo é um movimento político que tem como objetivo criar um estado, criar um país para os judeus, né? Isso que é o sionismo, um movimento político que viu que esse povo que não tinha pátria, que não tinha mais pátria, que se dispersou lá da terra prometida, antiga Canaã, Palestina, depois dos romanos, os romanos que cunharam esse termo Palestina, que refere-se a filisteus, né, diga-se de passagem, criou-se a ideia de que esse povo, essas pessoas que não tinham território, que não tinham pátria, portanto, precisavam de uma pátria, o que ficou conhecido como sionismo. Então, o que é sionismo? Um movimento político para criar uma pátria para os judeus, para o povo judeu que é disperso pelo mundo. Quem fez isso? Theodor Herzl, final do século XIX. Ele criou a ideia do sionismo, que os judeus precisavam de uma terra, de uma pátria, de um território. E onde que foi feito isso? Lá onde hoje tem os conflitos, Israel, né? Lá onde hoje é Israel, que é Israel e Palestina, era pertencente à Palestina, é a origem dos povos bíblicos, lá os cananeus, é a terra prometida, e por isso que os judeus decidiram fazer lá, né? Jerusalém, a cidade santa, né? A cidade celeste, Monte Sião, né? O Getsemane, os vários montes sagrados ali, a terra prometida, onde estaria a Arca da Aliança, né? Era a terra prometida que Deus tinha revelado lá a Abraão: sai da tua terra e vai para a terra que te mostrarei. É ali que eles fizeram, mas ali já era da Palestina, era ocupado pelos palestinos, pelos filisteus, pelos povos árabes também, pelos povos semitas também. Então Theodor Herzl, né, cria o movimento sionista, um movimento político da criação, que tem a ver com a criação de um território para um povo que não tinha território, que estava disperso aí pelo mundo devido às perseguições romanas, devido ao cativeiro da Babilônia, devido à expulsão que teve lá, né, depois lá na época do Império Otomano também, que mandou o judeu embora, que islamizou os palestinos, tem tudo isso. Criou-se o sionismo, justamente no século XIX, o século da criação dos Estados-nações em várias regiões do mundo, inclusive na Europa, Itália e Alemanha. O sionismo, né? O sionismo, ele é esse movimento político da formação de um Estado-nação para um povo que é sem pátria, que é o judeu. Ali começa toda a confusão. Por quê? O que vai acontecer? Você vai ter, logo depois do final do século XIX, a primeira
guerra, né, a Primeira Guerra. Na Primeira Guerra, esse Império Otomano, né, que regia a Palestina, ele vai perder a guerra e aquele território onde é a Palestina ficará na mão dos ingleses, O que vai se suceder? Vai ter a Segunda Guerra, vai ter o Holocausto. Em 1948, a ONU, né, decide criar o Estado de Israel ali, mas ali já viviam os palestinos, né? Ali está o começo de toda a confusão, quando no final da Segunda Guerra, após o Holocausto, as terríveis perseguições de judeus na Europa, no leste europeu, na Alemanha, pelas mais variadas motivações econômicas, políticas, raciais e religiosas, a ONU decidiu-se criar o Estado de Israel, onde era a Palestina, que estava sob a tutela antes da Primeira Guerra do Império Turco-Otomano, islamismo, que era a terra da Palestina, dos filisteus. Eles criaram o Estado de Israel, né, ali. E o que se sucedeu com isso? Os conflitos, né? Os conflitos, eles advêm dessa questão do movimento sionista do século XIX, da perca do Império Turco-Otomano na Primeira Guerra, a Guerra dos Impérios, que pôs fim aos impérios, o domínio britânico ali, onde você já tinha os palestinos, e ao final da Segunda Guerra, depois do Holocausto, do genocídio, da perseguição e morte dos judeus, a ONU resolveu criar esse território, essa terra, esse Estado de Israel, ali onde era a Palestina. Ali começou todos os conflitos, né? Pois você teve várias guerras, Yom Kippur, Guerra dos 6 Dias, né? Guerra do Egito, guerra com o Líbano, né? Virou uma região conflituosa até hoje por motivos territoriais e religiosos. Em outras questões, o judeu já foi perseguido por motivos econômicos, políticos, raciais. Tem perseguição contra o judeu de toda forma que você pensar, desde o seu aspecto físico, racial, aspecto econômico ligado a banqueiro, motivos políticos, criação do Estado de Israel, ou geopolítico, como queira, motivos religiosos, judeu é o povo eleito, é o povo escolhido, tem uma terra prometida, que é a terra de Israel. Então é complexo, é complicado, né? A religião do Islã surge, o islamismo surgiu também de um povo semita, né? Aceita algumas partes do Velho Testamento, né? Ismael, né? Isaac, os judeus, Ismael, os muçulmanos, eles provêm do mesmo meio, é quase que uma briga de uma grande família por um território ali do Oriente Médio, a Terra Santa, o território de Israel, que curiosamente ao norte, mais ao noroeste você tem a Europa, mais ao nordeste e a leste você tem a Ásia, né? Olha só, entroncamento de 3 continentes, europeu, asiático, e do lado, o sul, sudeste, você tem a África, o Egito. Então é uma região extremamente estratégica, é o centro do mundo praticamente. Uma região em torno com muito petróleo, né? Muita riqueza, e ali está a base dos conflitos atuais, para nós entendermos aí alguma coisa de geopolítica atual, né? Então, basicamente, ali é uma questão hoje de território e uma questão religiosa, política, obviamente, e acaba interferindo na economia, né? Então, essa é a história. O sionismo, o movimento político, Theodor Herzl, final do século XIX. Criou o sionismo, que é diametralmente oposto ao antissemitismo. Beleza, pessoal? Valeu!